pessoal! Preparei um lindo tutorial desse pinheirinho natalino, utilizando a técnica do ragdoll. Todo o material que foi utilizado está na descrição do nosso vídeo. Você quer aprender ele também? Então, vamos à nossa aula? Vamos trabalhar o nosso pinheirinho natalino começando com um nozinho inicial. Feito esse nozinho inicial, eu vou fazer uma, duas correntinhas. Fiz duas correntinhas. Na segunda correntinha, a partir da agulha, eu vou trabalhar um aumento de ponto baixo, que são 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. 1 e 2. Trabalhei 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Viro o meu trabalho. Eu não fiz correntinha, tá? Para poder virar o trabalho, só virei direto. Venho aqui no meu primeiro ponto baixo e vou trabalhar um aumento. 1 e 2. Um aumento são 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Venho aqui no meu próximo ponto de base e vou trabalhar outro aumento. 1 e 2. Assim. Essa é a minha segunda carreira. Eu fiquei com 4 pontos no total. Ó, o meu primeiro ponto, por eu não ter feito a correntinha, ele fica aqui na quina, tá? Então, na hora que virar, que terminar, esse ponto aqui conta, tá bom? Ó, 4 pontos, segunda carreira. Viro o trabalho. Agora, vamos para a terceira carreira. Vou começar com um aumento, 1 e 2, no mesmo ponto de base. Vou trabalhar 2 pontos baixos, cada um no seu ponto de base, 1 e 2, ponto sobre ponto, tá? Não foi no mesmo ponto, foi cada um no seu ponto de base. E aqui no último, ó, que é esse pontinho aqui que fica escondidinho, mas ele tá aqui, a gente não pode esquecer ele, ó. Eu vou trabalhar um aumento. Finalizei a minha terceira carreirinha e fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos no total. Viro o meu trabalho. Vou começar aqui com um aumento no primeiro ponto de base. Agora, eu vou trabalhar a sequência de ponto sobre ponto. 1, 2, 3 e 4. Fiz os meus 4 pontos baixos aqui no último, escondidinho. Eu vou trabalhar um aumento. Você tem que pegar as duas alcinhas, tá? Como eu tô pegando aqui, ó. Não pode pegar uma só, não. Trabalhei o meu aumento. Fiz um aumento no início, um aumento no final. Trabalhei 4 pontos baixos e fiquei no total, contando com os aumentos, com 8 pontos baixos. Viro o meu trabalho. Agora, vamos para a carreira de número 5. Nessa carreirinha não vai ter aumento no início nem no final. É só ponto sobre ponto. Então, são 8 pontos. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o oitavo é esse aqui do cantinho. Ui, escorregou. 8.
Fiz a minha quinta carreirinha com 8 pontos diretos, sem aumento no início e sem aumento no final. Viro o meu trabalho. Agora, minha carreira de número 6, eu vou trabalhar um aumento no início. Agora, eu vou trabalhar, feito o aumento, 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz os 6 pontos, finalizo aqui a minha carreira com o aumento. Viro o meu trabalho. Agora eu vou para a carreira de número 7, aumento no início. Sequência de ponto sobre ponto, são 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Finalizo com um aumento. Terminei a minha carreira de número 7 e fiquei com 12 pontos baixos no total da minha carreira. Viro o meu trabalho. Começo aqui com um aumento. Agora, vou para a sequência de ponto sobre ponto. São 10 pontos agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Finalizei os 10 pontos, termino com um aumento. Finalizei a minha carreira e fiquei com 14 pontos no total da minha carreira. Viro o meu trabalho e agora eu vou tecer somente 14 pontos. Sem aumento no início e sem aumento no final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e no último aqui agarradinho, 14. Finalizei a minha carreira de número 9 com 14 pontos baixos, ponto sobre ponto. Viro o meu trabalho. Agora eu vou trabalhar a carreira de número 10. Um aumento no início, um aumento no final e a sequência de ponto sobre ponto. Então, vamos lá. Um aumento no início. Vou trabalhar agora 12 pontos baixos, ponto sobre ponto. Finalizei os meus pontos sobre ponto, o último ponto é o aumento. Finalizei a carreira de número 10 e fiquei com 16 pontos no total da minha carreira. Viro o meu trabalho. Vou começar aqui com um aumento na carreira de número 11. E vou trabalhar a sequência de ponto sobre ponto, são 14 pontos agora, tá?
Finalizei os meus 14 pontos, ponto sobre ponto, e vou trabalhar aqui no final um aumento. Viro o meu trabalho. Virei o meu trabalho, agora eu vou trabalhar eu vou trabalhar a carreira de número 12 e vou começar com um aumento. Fiz o meu aumento, vou trabalhar agora a sequência de ponto sobre ponto, tá? São 16 pontos baixos. Terminei os meus 16 pontos baixos, trabalho aqui no último ponto um aumento. Viro o meu trabalho. Finalizei a minha carreira de número 12 e fiquei com 20 pontos baixos aqui no total da minha carreira. Agora, a carreira de número 13, eu vou trabalhar 20 pontos baixos. Ponto sobre ponto, sem aumento no início e sem aumento no final. Terminei a minha carreirinha de número 13 e a nossa peça está ficando assim. Viro o meu trabalho e agora na carreira de número 14 eu vou trabalhar um aumento no primeiro ponto de base. Fiz o aumento, agora eu vou trabalhar a sequência de 18 pontos baixos, ponto sobre ponto. Finalizei os 18 pontos baixos, ponto sobre ponto. Aqui no meu último ponto de base, eu trabalho um aumento. Finalizei a minha carreira de número 14 com 22 pontos baixos no total. Viro o meu trabalho. Vou trabalhar um aumento no início. 1 e 2. Trabalhei um aumento no início, agora eu vou seguir a carreira de ponto sobre ponto, descendo 20 pontos baixos no total da minha carreira. Finalizei os 20 pontos, aí faço aqui, ó, no último ponto de base, um aumento. Carreirinha concluída, eu fiquei com 24 pontos do total. Viro o meu trabalho e vamos para a carreira 16. Faço um aumento no início. E vou seguir agora a sequência de ponto sobre ponto. São 22 pontos baixos. Terminados os meus 22 pontos, finalizo essa minha carreira com um aumento aqui no finalzinho, ó. Trabalhei aqui até a carreira de número 16.
faço uma correntinha e já posso cortar esse meu fio, que não precisa ser muito longo, ó. Aperto essa minha correntinha para fazer esse nozinho aqui. Essa é a primeira parte do nosso pinheirinho. Aqui é o topo do pinheirinho, tá? Feito isso, pego o meu fio e faço outro nozinho inicial. Retiro a minha agulha. Retirei a minha agulha, nossa peça está assim. Aqui eu cortei o fio, eu viro a minha peça. Virei a minha peça, eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e no 7º ponto eu vou prender o meu fio novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e no 7º. Só que eu não vou introduzir aqui, pegando as duas alcinhas, tá? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou introduzir pegando somente a alcinha de trás do ponto. Introduzi a agulha, introduzo no fio novo. Aí, puxo o fio novo para dentro dessa alcinha e faço uma correntinha. Fiz isso, aí agora eu vou introduzir pegando as duas alcinhas, ó, pegando a alcinha da frente e tecendo o meu primeiro ponto baixo. Pronto, prendi o fio e fiz o meu primeiro ponto baixo, tá? Agora, eu vou trabalhar 14 pontos baixos aqui. Já fiz o primeiro, 1, 2, 3. Ó, reparem que esse fio aqui do nozinho, eu já tô arrematando ele aqui, ó, deixando ele assim, ó, coladinho na peça, tá? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Trabalhei aqui, ó, os 14 pontos baixos. Aí, ó, só tá me restando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa ponta ficou com a mesma medida dessa ponta, tá? Fiz os 14 pontos, agora vamos para a parte central do nosso pinheirinho. Viro o meu trabalho. Deixa eu dar uma puxadinha nesse fio aqui que eu arrematei. Virei o meu trabalho. Essa é a minha carreira de número 17, essa de 14 pontos. Vou agora para a carreira de número 18, trabalhando um aumento no início e um aumento no fim. Ó, no meu primeiro ponto aqui de base, eu fiz um aumento. Agora, eu vou trabalhar 12 pontos, ponto sobre ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aqui no último pontinho, eu vou trabalhar um aumento. Terminei a minha carreira e fiquei com 16 pontos no total da minha carreira, tá bom? Fiz 16 pontos, essa é a carreira de número 18. Viro o meu trabalho. Virei o meu trabalho,
começo aqui com um aumento no primeiro ponto. 1 e 2. Fiz o aumento, agora eu vou trabalhar a sequência de 14 pontos baixos. Trabalhei os 14 pontos, no último ponto, vou trabalhar um aumento. Essa é a minha carreira de número 19. Fiquei com 18 pontos aqui, ó, no total da minha carreira. Viro o meu trabalho e agora vamos para a carreira 20. Começo com um aumento. E vou trabalhar a sequência de 16 pontos baixos, ponto sobre ponto. Trabalhei os 16 pontos baixos, vou finalizar essa minha carreira com um aumento. Terminei a minha carreira e fiquei com 20 pontos no total da minha carreira. Viro e agora vamos para a carreira 21. Nela eu não vou trabalhar nem aumento nem no início e nem no fim. Eu vou tecer somente ponto sobre ponto. São 20 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 'Finalizo aqui a minha carreira sem aumento. Terminei a carreira de número 21 e aqui tem 20 pontos baixos, ponto sobre ponto. Viro o meu trabalho. Agora, vamos aqui no primeiro ponto trabalhar um aumento. 1, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Agora, vamos para a sequência de ponto sobre ponto. São 18 pontos. Terminados 18 pontos, ponto sobre ponto, venho aqui no meu último ponto e faço novamente um aumento. Dica, vamos à dica. Para esse último ponto aqui não ficar com tanta dificuldade de você introduzir agulha, ó, virei o meu trabalho, vamos para a próxima carreira. Aí, para o último ponto não ter dificuldade, você dá uma alongadinha assim, ó, no fio. Pode deixar esse pontinho um pouquinho mais frouxinho, tá? O primeiro. Virei o meu fio, virei o meu trabalho. E agora vamos para a carreira de número 23. Essa carreira que acabamos de fazer, ficamos com 22 pontos. Agora vamos para a carreira de número 23. Começo com um aumento, ó, dei uma alongadinha no fio para facilitar. Coloquei 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Agora eu vou seguir a sequência de ponto sobre ponto. São 20 pontos no total, tá?
Terminei os meus 20 pontos. Agora, vou trabalhar aqui no último ponto um aumento. São 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Terminei a minha carreira de número 23 e fiquei com 24 pontos no total da minha carreira. Viro o meu trabalho. Vamos para a carreira agora de número 24. Começamos com um aumento. 1, 2. Fiz aqui o meu aumento no primeiro ponto de base. Agora eu vou trabalhar a sequência de ponto sobre ponto. São 22 pontos baixos no total. Trabalhei os 22 pontos, vou finalizar aqui, ó, com um aumento no último ponto da minha carreira de base. Finalizando a minha carreira de número 24, com 26 pontos no total. Viro o meu trabalho. Minha carreira de número 25, eu vou trabalhar somente 26 pontos, ou seja, um ponto baixo para cada ponto de base. Não vou fazer aumentos nessa carreira, somente ponto sobre ponto. Vou finalizar essa minha carreirinha e já volto. Terminei a minha carreirinha de número 25, tecendo ponto sobre ponto. 26 pontos no total. Viro o meu trabalho e agora vamos para a carreira de número 26. Começo com um aumento aqui no primeiro ponto de base. Terminado o meu aumento, vou começar a minha carreira de ponto, a minha parte de ponto sobre ponto. São 24 pontos no total. Vou tecer até sobrar um ponto de base. Eu tô dando as medidas de ponto, as quantidades, para não correr o risco de faltar nenhum pontinho, tá? Mas eu faço um aumento no início e um aumento no final. Entre esses aumentos, eu vou tecer 24 pontos baixos. Eu gosto de dar a quantidade de ponto para você ter certeza que tá certa a sua peça. Trabalhei aqui, ó, os 24 pontos baixos e vou agora trabalhar um aumento aqui no final. Finalizei o aumento e fiquei com 28 pontos baixos na carreira de número 26. Viro o trabalho. Vamos para a carreira de número 27. Vou começar com um aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Agora vamos para a parte de ponto sobre ponto. São 26 pontos o total agora de ponto sobre ponto. São 26 pontos. Finalizei os meus 26 pontos, faço aqui no último ponto de base um aumento. Completando a minha carreira de número 27 e ficando com 30 pontos baixos no total da minha carreira. Viro o meu trabalho.
Vou começar a carreira de número 28 com um aumento. Vou para a sequência de ponto sobre ponto. São 28 pontos baixos, tá? Terminei o meu ponto de número 28. No próximo, eu vou trabalhar um aumento. Finalizei a minha carreira de número 28 com 32 pontos baixos no total. Faço uma correntinha e posso cortar esse meu fio. Cortei o fio da nossa peça, agora eu pego o nosso fio novamente e faço um nozinho. Fiz o nozinho, retiro da agulha. Pego a peça que estamos trabalhando, ó, a parte que tá cortada tá pro lado esquerdo. Eu viro o meu trabalho para começar a próxima sequência. Virei o meu trabalho, eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No ponto número 7, eu vou introduzir a minha agulha, só que pegando a alcinha de trás do ponto, tá? Só de trás. Igual fizemos aqui. Peguei a alcinha de trás do ponto. Peguei a alcinha de trás do ponto, eu pego o meu fio, introduzo no nozinho feito. Introduzi no nozinho, eu puxo o meu fio e faço uma correntinha. Prendi o fio. Agora, eu vou introduzir a minha agulha aqui, ó, no ponto 7, pegando as duas alcinhas, ó. Deixa eu abrir o foco. Eu vou introduzir aqui. Eu peguei só a alcinha de trás para prender o fio. Agora, eu vou introduzir a agulha assim, pegando as duas alças para fazer o meu primeiro ponto baixo. Prendi o fio e fiz o meu primeiro ponto baixo. Agora, eu vou tecer 20 pontos baixos. Já fiz o primeiro, vou tecer mais 19. Teci a minha carreira 29, essa é a carreira de número 29, 20 pontos baixos. Eu pulei 6 pontos no início e 6 pontos no final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, eu não trabalhei 6 pontos no início, nem 6 pontos no final. Fiz 20 pontos. Terminados 20 pontos, eu viro a minha carreira e agora vamos para a carreira de número 31. Vamos para a carreira de número 30. Essa é a carreira de número 29. Agora, vamos para a carreira de número 30. Nela, vamos começar aqui, ó, com um aumento. Tecendo 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Fiz o aumento, agora eu vou trabalhar 18 pontos baixos, ponto sobre ponto.
Finalizados meus 18 pontos, nesse último pontinho eu trabalho um aumento. Finalizei a minha carreira de número 30 e fiquei com 22 pontos baixos no total. Viro o meu trabalho. Agora vamos para a carreira de número 31. Começo com um aumento. Vou trabalhar agora 20 pontos baixos, ponto sobre ponto. Finalizei os 20 pontos, faço um aumento aqui no final. Finalizei a minha carreira de número 31 e fiquei com 24 pontos no total da minha carreira. Viro o meu trabalho. Começo a minha carreira de número 32 com aumento. Fiz o aumento, vou trabalhar agora 22 pontos baixos, ponto sobre ponto. Finalizei os meus 22 pontos baixos, agora eu faço um aumento aqui no finalzinho da minha carreira. Terminei a carreira de número 32 e fiquei com 26 pontos baixos no total da minha carreira. Viro o meu trabalho e agora na carreira de número 33 eu vou tecer somente ponto sobre ponto. Sem aumento no início e sem aumento no final. São 26 pontos baixos, ponto sobre ponto. Terminei a minha carreira de número 33, tecendo ponto sobre ponto e fiquei no total com 26 pontos baixos. Viro o meu trabalho e agora vamos para a carreira de número 34. Eu começo com um aumento aqui, ó, no primeiro ponto, tá? Feito o meu aumento, agora eu vou tecer 24 pontos baixos. Ponto sobre ponto. Terminados meus 24 pontos, no último ponto dessa carreira, eu coloco um aumento. Fiquei com 28 pontos no total da minha carreira. Viro meu trabalho e agora vamos para a carreira de número 35. Nela, vamos começar com um aumento. E agora eu vou tecer 26 pontos baixos, ponto sobre ponto. Finalizei os meus 26 pontos. No último ponto de base, eu vou colocar o meu aumento.
Finalizei a minha carreira 35 com 30 pontos baixos. Viro o meu trabalho. Carreira 36, eu começo com o aumento. Feito o aumento, vou trabalhar agora 28 pontos baixos. Ponto sobre ponto. Nessa nossa árvore, nesse pinheirinho de Natal, eu tô usando a técnica do ragdoll, tá? Finalizado os pontos sobre pontos, trabalho um aumento aqui no último pontinho. Terminei a minha carreira de número 36 e fiquei com 32 pontos baixos no total. Viro o meu trabalho e agora eu vou trabalhar a carreira de número 37, tecendo ponto sobre ponto, sem aumento no início e nem no fim. Não tem aumento nessa carreira, somente ponto sobre ponto. O total são 32 pontos baixos, tá? Vou finalizar essa minha carreirinha e já volto. Finalizei a carreira de número 37, viro o meu trabalho. Virei o meu trabalho, vou começar com o aumento. Nossa carreirinha de número 38. Fiz o meu aumento, agora eu vou trabalhar 30 pontos baixos, ponto sobre ponto. Finalizei a carreira de ponto sobre ponto e aqui no meu último ponto eu coloquei um aumento. Então, tem um aumento no início e no fim da minha carreira de número 38. Agora, viro o meu trabalho. Eu fiquei com 34 pontos no total, tá? Viro o meu trabalho e vamos para a carreira de número 39. Começo com um aumento aqui no início da minha carreira. Agora eu vou trabalhar 32 pontos o total da minha carreira. Terminei os 32 pontos, aqui no meu último pontinho de base, finalizo com um aumento. Concluí a minha carreira de número 39 e fiquei com 36 pontos baixos no total. Viro o meu trabalho e agora vamos para a carreira de número 40. Começo com um aumento. Terminado o meu aumento, agora vou trabalhar ponto sobre ponto. São 34 pontos baixos no total, tá? De ponto sobre ponto.
Finalizei os meus 34 pontos baixos, finalizo a minha carreira com um aumento. O total da minha carreira, eu fiquei com 38 pontos, tá? De ponta a ponta aqui, eu fiquei com 38 pontos. A base do nosso pinheirinho, ó, já está pronta, tá? A base já tá pronta. Agora, vamos trabalhar aqui, ó, o contorno para fazer o acabamento, tá? Vamos contornar todo o nosso pinheirinho. Finalizei aqui a carreira de número 40, ó, nesse pontinho. Agora, vamos iniciar o contorno do nosso pinheiro. Venho aqui, ó, no mesmo lugarzinho que fizemos o aumento, na lateral, e vamos trabalhar um ponto baixo. Nele, deixa eu pegar aqui para ajudar. Nele, eu vou colocar um marcador de carreira, só para saber que foi aqui que a gente começou, tá? Ó, nesse pontinho feito, na lateral, no primeiro ponto, eu coloquei um marcadorzinho de carreira, tá bom? Agora, ó, vamos trabalhar um ponto baixo aqui, ó. Quando a gente não faz correntinha para subir a próxima carreira, cria essas duas alcinhas aqui, ó. Cria essas duas alcinhas aqui, ó, na vertical. Deixa eu botar de um jeito aqui para vocês visualizarem bem, para eu explicar melhor. Ó, quando não é feita a correntinha a cada subida de carreira, é criado essas duas alcinhas aqui, ó, na vertical. Vamos introduzir a agulha antes, aí pula essas duas alcinhas, aí tem um furinho, ó. Um furinho aqui, um furinho depois da alcinha e antes da alcinha. Então, entre duas alcinhas e outra, entre essa alcinha aqui na vertical e essa aqui, tem dois furinhos. É aqui que vamos introduzir a agulha. Ó, alcinha na vertical, alcinha na vertical. Um furinho, dois furinhos. Passou essa alcinha da vertical, entre essa e essa, tem um, dois furinhos. É aqui que eu vou introduzir a minha agulha, tá? Nesses furinhos aqui, ó, no meio, entre essas duas alcinhas na vertical e outra, tá bom? Ó, já introduzi aqui no início, antes da minha alcinha na vertical, nesse furinho. Aí, agora, eu vou introduzir aqui e aqui. Aí, pulo essa alcinha na vertical, aqui e aqui, tá? É nesse lugarzinho que você introduz a sua agulha, para fazer o ponto baixo. Então, vamos lá. Porque cada buraquinho desse é uma carreira, tá bom? Ó. Eu só tô trabalhando pontos baixos direto. Ó. Fiz aqui, ó, antes da alcinha na vertical. Venho pra depois, aqui tá a alcinha, do ladinho dela eu tenho um furinho. Aí eu introduzo e faço ponto baixo. Do lado desse furinho tem outro. Estão vendo? Não sei se o marcador tá deixando vocês ver direito. Ó, antes, aqui a alcinha na vertical. Aí, ó, faço ponto baixo. Depois da alcinha tem um furinho, faço ponto baixo. Por isso que eu não faço correntinha a cada subida de carreira, porque é mais fácil para visualizar depois aonde eu vou fazer o ponto baixo. Tá. Cheguei aqui, ó, trabalhei aqui, certo? Aí, eu tenho que introduzir aqui. Só que eu tô naquela curvinha. Ó. Eu tô nessa curvinha aqui, ó, fechada. Tá vendo, ó?
Eu vim trabalhando pontos baixos, parei aqui. Falta um ponto antes da curvinha. Faltando esse um ponto antes da curvinha, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma diminuição desse ponto com o primeiro ponto aqui, tá? Eu pulo esse ponto aqui do meio. Eu pulo o ponto do meio. Eu vou trabalhar uma diminuição. Eu faço mais um ponto. Aí, no segundo ponto é que eu faço a diminuição, ó. Essa minha diminuição não é a diminuição do amigurumi, tá? Vou fazer junto com vocês a diminuição. Ó, eu vou introduzir, aqui tá o último ponto baixo que eu fiz, vou introduzir aqui, ó, no próximo furinho. Introduzir, puxei o fio. Puxei o fio, eu não vou finalizar o meu ponto. Eu venho aqui, ó, no primeiro ponto aqui, dessa ponta aqui do pinheirinho, ó, na curvinha, eu venho aqui no primeiro ponto, introduzo e puxo o fio. Fiquei com 3 alcinhas na minha agulha. Laço e finalizo. Essa é uma diminuição. É só para fazer a curvinha perfeita, tá? Aí, agora eu trabalho aqui, ó, ponto sobre ponto. Aqui é fácil, porque tem a quantidade dos pontos aqui. Nessas voltinhas aqui, sempre tem 6 pontos, tá? Sendo que eu vou trabalhar uma diminuição no primeiro ponto. Então, eu trabalho ponto sobre ponto, são 5. Ó, vamos fazer essa diminuição em todas essas voltinhas aqui, tá? Vamos lá, recapitulando. Vim descendo ponto sobre ponto. Faltando um ponto aqui, eu fiz ele pela metade. Fiz esse pela metade e o primeiro da viradinha também pela metade, que é a diminuição. Eu vou juntar um ponto no outro, que é o ponto, a diminuição. Aí, subi os 5 pontos e agora, nessa pontinha aqui, eu trabalho um aumento. Eu trabalho 2 pontos aqui, ó. No ponto de número 5, eu trabalho 2. Por quê? Para fazer a voltinha, para eu subir essa próxima parte aqui, tá? Então, nas quinas, nas pontas, nessas pontas, eu vou trabalhar 2 pontos baixos. Aí, ó, fiz o aumento, no caso, né, os 2 pontos, eu venho tecendo, ó, ponto sobre ponto, naqueles furinhos que eu indiquei, tá? Você vai introduzir a agulha naqueles furinhos que eu indiquei. E já tô arrematando esses fiozinhos aqui, ó, da carreira que finalizamos. Já aproveito e faço todos os arremates. Eu vou esticar o fio, vou reduzir esse aqui, que eu tô arrematando, que ele tá muito grandão. Aí vai atrapalhar a visualização de vocês na hora que eu for trabalhar a diminuição aqui. Subi, ponto sobre ponto. Só tá me faltando o último ponto antes da viradinha, ó. A viradinha. Então, eu trabalhei, fiz o aumento aqui, voltei tecendo ponto sobre ponto. Aí, aqui, ó, no último, eu faço ele pela metade. Aí, já introduzo aqui, ó, no primeiro dos 6, que a gente deixou, que a gente pulou. Ó, e faço pela metade. Fiquei com 3 alcinhas na minha agulha. Laço e tiro as 3 alcinhas, que é uma diminuição, tá? Aí, agora eu vou trabalhar os 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. No mesmo lugar que eu fiz o 5, eu vou fazer outro ponto para fazer a viradinha. Então, eu trabalhei um aumento aqui no ponto de número 5. Uma diminuição na curva e um aumento na ponta.
e vou subir novamente aqui a lateral, introduzindo onde eu mostrei, tá? Eu tô ensinando esse lado todo, o outro lado eu não vou ensinar, porque é a mesma coisa, tá bom? A mesma coisa, só que a gente vai fazer descendo, mas dá no mesmo, tá bom? A gente só vai fazer invertido. Porque senão o nosso vídeo vai ficar muito grande. Eu vou fazer até a primeira aqui para mostrar como é que é o invertido, que vocês podem ter dúvida. Tá. Cheguei aqui, ó, no topo do meu pinheiro. Já trabalhei esse lado aqui todinho. No topo do meu pinheiro, que é onde tá esse nozinho aqui, ó, esse furo aqui grandão, eu vou trabalhar nele, no mesmo ponto, 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Ângela, por que você trabalhou 3 pontos? Um ponto vai ficar referente a esse lado. O ponto do meio é o topo e o ponto do outro lado é referente ao outro lado, ó. Para ficar essa ponta aqui bem bonita. Se eu botar só 2 pontos baixos, ele fica só uma curvinha, não fica uma ponta. Como o pinheiro tem ponta, então eu fiz 3 pontos aqui no topo do pinheiro. Aí eu volto tecendo os meus pontos baixos. Esse lado aqui é o inverso. Eu vou trabalhar invertido. Peraí que embolou o fio. Eu vou fazer até a primeira volta, só para mostrar como é que é a diminuição desse lado, tá? Para não deixar nenhuma dúvida. Eu vou trabalhar até chegar aqui na ponta, e na ponta eu vou trabalhar 2 pontos. Ó, tô na ponta, aí aqui dentro desse ponto aqui, na pontinha, eu vou trabalhar o aumento. Ó, eu desci, tô aqui na ponta. Aí, aqui eu trabalhei o aumento. Trabalhei aumento, eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. Fiz 4, no ponto de número 5, eu vou fazer pela metade. Fiz pela metade. Aí, ó, no ponto de número 5 eu fiz pela metade, eu vou pular esse ponto aqui e aqui no primeiro do outro lado, eu faço outro ponto pela metade, que é a minha diminuição. Aí, vou tecer normalmente agora nos espaços, tá? Vou finalizar aqui e já volto. Finalizei o contorno todinho e cheguei aqui no marcador. Estico o meu fio, vou retirar o meu marcador, tá? Vamos precisar de 2 peças iguais a essa. Eu não cortei o fio, tá? Tá aqui o meu fio. Vamos precisar de 2 peças iguais. Então, você faça a sua primeira, essa é a minha primeira, faça a sua primeira, aí você vai fazer ela, arrematar, tudo bonitinho, cortar o fio, tá vendo? Não tem fio nenhum nela.
Faz a sua segunda peça e não corta o fio, porque agora vamos fazer, depois das duas peças prontas, a união delas, tá bom? Então, o que que eu faço? Aqui a minha frente, onde eu fiz o contorno, ó. Para saber qual é a parte da frente, as correntinhas ficam para cima. Tá vendo? As correntinhas ficam para cima. Eu vou colocar assim, ó, avesso com avesso, assim. Para facilitar o meu trabalho e eu não ter dúvidas, eu vou colocar aqui, ó, ponta com ponta e vou prender aqui, ó, com um marcadorzinho de carreira, só para deixar aqui, ó, ponta com ponta, para não andar, a peça não sair da posição, tá? Você vai fazer isso, você vai prender aqui, ó, ponta com ponta, como se estivesse costurando a sua peça, tá? Isso vai fazer com que fique, ó, ponto do lado de ponto, tá? Você ajusta aqui, ó, bem direitinho e prende com marcadorzinho de carreira. Isso é uma dica para a peça não sair da posição, tá? Ó, junto as pontas do meu pinheiro. E coloco o meu marcador. Assim, ó. Tá todo preso com os marcadores. Agora, o que que eu vou fazer? Vou colocar aqui o meu fio na agulha. E vou trabalhar, é fácil agora, tá? Venho aqui, ó, no próximo ponto de base da minha segunda peça. E na mesma direção, ó. Os pontos, eles têm que estar na mesma direção, tá? Na mesma direção, eu vou introduzir também no ponto da segunda peça. Assim, ó, a agulha tá atravessando as duas peças. Puxo o meu fio e faço um ponto baixo. Nesse ponto, eu vou colocar o marcador, para eu saber que foi aqui que começou o fechamento, tá? O meu contorno. Vamos lá, pro próximo ponto. Ó, eu vou trabalhando um ponto baixo em cada ponto de base, atravessando as duas faces, a da frente e a de trás, ó. Tá? Esse é fácil porque agora já tem os pontos aqui bem visíveis, então não tem muito mistério para fazer esse contorno. Mas vamos fazer o mesmo esquema de diminuição e o mesmo esquema de aumento aqui nas pontas, tá? Vamos utilizar do mesmo esquema de diminuição, ó. Vamos diminuir esse ponto, pula esse e já introduz no próximo, ó. Então, vamos lá. Puxo o fio, introduzi aqui nesse, puxo o fio, pulei esse e vou introduzir aqui no primeiro.
para fazer a minha diminuição. Viu? Feita a diminuição, agora eu vou tecer normalmente ponto sobre ponto. Eu não vou colocar, falei que ia colocar, mas eu me confundi, tá? Me desculpa. Eu só vou fazer as diminuições. Eu não vou colocar aumentos aqui nas quinas, não, tá? Eu só vou seguindo ponto sobre ponto. Só as diminuições que eu vou trabalhar. O restante é ponto sobre ponto, tá bom? Para fazer o contorno. A única coisa que eu vou fazer, recapitulando, a única coisa que eu vou fazer é a diminuição aqui, tá? No restante, eu vou seguindo aqui, ó, ponto sobre ponto, tá? Nas pontas aqui eu não vou fazer aumento. Na hora, desculpa, na hora de chegar aqui na curvinha, você estica assim, ó, o seu pinheirinho, para você saber qual é o ponto que você vai trabalhar como diminuição, tá? Então, ó, eu estiquei, vou trabalhar esse próximo ponto aqui, porque ele tá rente com essa base aqui. Então, ele é uma diminuição, eu faço só pela metade, pulo esse ponto e venho pro próximo e faço pela metade também. Puxo o fio e tiro as 3 laçadinhas da agulha. Nas quinas onde estão os marcadores, eu não vou fazer aumento, eu vou colocar somente ponto sobre ponto, tá bom? Vou finalizar esse contorno todo até fechar aqui, ó, mais ou menos na metade da base. Vou fechar até aqui. Por que eu vou fechar até aqui? Porque eu vou preencher com enchimento. Então, eu vou trabalhar até aqui e volto pra gente dar continuidade à nossa peça, tá bom? Nesse momento, ó, eu trabalhei o contorno do meu pinheirinho até aqui, a metade da base. E deixei essa abertura aqui pra colocar o enchimento. Eu uso plumante pra colocar como enchimento. Eu preencho primeiro as pontas, aqui o topo. Não precisa encher muito, tá? Ele só basta ficar fofinho, não é pra ficar muito cheio. Tem que ficar estilo uma almofadinha. Tá? Fofinho. Vou colocar aqui o meu plumante. Aí, vou finalizar aqui, ó. Ele vai ficando bem fofinho, ó. Vou preencher aqui as pontinhas com o meu plumante aqui. Vou fechar até chegar aqui no marcador. Quando chegar aqui no marcador, eu volto para mostrar como vamos fazer o fechamento invisível, tá? Que aí eu já explico uma vez só o que vamos fazer nessa base e na segunda, tá bom? Eu vou explicar aqui como é que eu faço esse fechamento invisível. Trabalhei aqui o último ponto. Vou esticar esse meu fio e cortar. Não precisa ser muito longo, tá? Porque eu só vou fazer o fechamento, só. Não vou costurar nada com ele. Ó,
puxei o fio todo, tava assim, eu puxei o fio todo pro meu lado. Vou colocar esse fio em uma agulha de tapeceiro, assim. Eu não tirei o marcador, para vocês terem uma melhor visualização, tá? Ó, fiz o último ponto, cortei, puxei todo pro meu lado. Vou introduzir aqui onde tá o marcador de carreira, com a agulha assim, ó, pra lá. Puxei. Jogo o fio aqui pra frente. E vou introduzir aqui no último ponto feito, que é esse aqui, ó. Só que não vou introduzir assim, pegando as duas alcinhas. Vou introduzir no meio, tá? Levo lá pra trás. Ó, o ponto tá largo. Eu vou ajustar esse ponto para ele ficar do tamanho dos outros, tá? Ó. Esse aqui é o ponto fake. Esse aqui é o último ponto, esse é o primeiro, esse é o ponto fake, tá? Eu não tirei o marcador só para vocês terem uma melhor visualização, mas quando você for trabalhar, você tira o marcador, tá? Eu passei a agulha, ó, no início, por baixo, assim, ó, igual tá o marcador. E no último ponto, eu passei no meio, aqui. Não passei pegando as duas alças. Aí, aqui na parte de trás, eu vou só arrematar normal o meu fio. Passando por algumas alcinhas. Dou uma olhada aqui atrás para ver se o ponto fake tá do mesmo tamanho dos outros. Estando do mesmo tamanho, eu introduzo aqui, ó, por dentro do meu pinheirinho, saindo em qualquer lugar. Só para ir escondendo esse fio. Aí, eu já posso cortar o meu fio. Olha o fechamento. Primeiro ponto é onde está o marcador. Ponto fake, último ponto. Ó, eu não sei aonde eu finalizei. Vou retirar o meu marcador. E o pinheiro já está pronto, ó. O pinheirinho já tá pronto. Agora, vamos colocar as bolinhas, os enfeites no pinheiro, tá? Ele tá bem gordinho, ó. Eu vou colocar botões, assim, ó, tá? Com cola de silicone. Eu vou colar botõezinhos no meu pinheirinho. Você pode colocar o que você quiser de enfeite, tá? Você não precisa colocar os botões. Eu vou espalhar aqui, ó, uns botões. Assim. Se você não quiser utilizar a cola, você pode também costurar o seu botão, tá? Eu acho a cola mais fácil. Boto uma gotinha de cola no botão, assim, ó, bem pouquinho, e posiciono onde eu quero que fique enfeitado o meu pinheirinho. Eu tô botando botões coloridos, você também pode botar botões todos da mesma cor. Eu sempre gostei de árvore de Natal coloridinha, não sei por quê. Eu sempre gostei da minha árvore colorida. Eu nunca gostei da minha árvore com os enfeites todos iguais, da mesma cor, não. Ó, eu vou intercalando as minhas cores e colando
os meus botões. Vai ficando assim, ó. Vou terminar aqui de enfeitar com os meus botões e já volto. Vamos trabalhar o tronco do nosso pinheiro. Pego o meu fio marrom, faço um nozinho inicial. Feito esse nozinho inicial, eu vou subir 13 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Subi as minhas 13 correntinhas. Agora, eu vou contar aqui, ó, a partir da agulha, a minha segunda correntinha. Viro o meu trabalho, viro a minha correntinha. Eu vou trabalhar na alcinha aqui, ó, da parte de trás da minha correntinha. E vou fazer um ponto baixo. Venho na próxima correntinha, introduzindo aqui na alcinha de trás da correntinha e faço outro ponto baixo. Eu vou trabalhar um ponto baixo para cada correntinha de base, introduzindo aqui nessas alcinhas da parte de trás das minhas correntinhas, tá? O total, vamos ficar com 12 pontos baixos, tá? Vamos trabalhar ponto sobre ponto. Trabalhei aqui um ponto baixo para cada correntinha. Eu faço pegando a parte de trás da correntinha, porque aqui, ó, na parte de baixo, fica o acabamento mais bonito, ó. Parte de cima, parte de baixo. Finalizei a minha primeira carreira, eu viro o meu trabalho e direto, eu não vou fazer correntinhas, eu vou introduzir aqui, ó, no meu primeiro ponto baixo e fazer o meu primeiro ponto baixo. Ou seja, eu não fiz correntinha para subida de carreira. Eu virei o meu trabalho e introduzi a agulha aqui no primeiro ponto baixo, direto. Vou trabalhar dessa forma, aqui, ó, tecendo um ponto baixo para cada pontinho de base, tá? Não tem aumento e não tem diminuição. Essa é a minha segunda carreira. São 12 pontos baixos cada carreira. São carreirinhas de ida e volta. Terminei a minha segunda carreirinha de pontos baixos. Viro o meu trabalho. Venho direto aqui, ó, não fiz correntinha, eu só virei o trabalho. Venho direto aqui no meu primeiro ponto baixo e inicio a minha próxima carreira. Eu vou trabalhar dessa maneira, carreirinhas de ida e volta, até completar 12 carreiras, tá? É só isso, faz ponto sobre ponto, vira, faz a próxima carreira, até completar 12 carreirinhas. Quando completar 12 carreirinhas, eu volto para dar continuidade à nossa peça, tá bom? Faça suas carreirinhas
eu vou fazer as minhas e já volto. Terminei as 12 carreirinhas de ponto sobre ponto com 12 pontos. Agora, não cortei o fio. Vamos fazer agora um contorno aqui nessa base do tronco. No ponto de número 12, aqui, eu vou trabalhar mais um ponto baixo. Ou seja, eu fiz um aumento aqui para fazer a curvinha. E agora eu vou tecer, contando com esse ponto, 11 pontos baixos. Já fiz o primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Eu fiz 11 pontos aqui na lateral do tronco. No mesmo lugar que eu fiz o ponto de número 11, é o primeiro dos 12 aqui da parte de baixo. Então, no mesmo lugar, eu vou fazer mais um ponto, que é o meu primeiro ponto dos 12 que eu vou contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Fiz os 12 pontos. No mesmo lugar do ponto 12, eu faço o meu primeiro da outra lateral, no mesmo ponto de base. Agora são 11 pontos, que vamos trabalhar outra lateral, e eu já vou arrematando essa pontinha de fio aqui, ó, do nozinho inicial, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Fiz 12 pontos na parte de cima, 11 pontos nessa lateral, 12 pontos na parte de baixo, 11 pontos nessa lateral. Estico meu fio. E agora, eu vou explicar uma coisa para vocês. Eu só estiquei o fio, tá? Eu não finalizei aqui a carreira, só estiquei o fio. Vamos trabalhar outra base dessa, ó, igualzinha. Assim. Com 12 pontos cada carreira e com essa contagem de pontos no contorno, tá? Por que aqui eu estiquei o fio? Porque agora vamos prender uma peça à outra. Então, ó, essa é a parte da frente da peça, que é onde as correntinhas aqui, ó, da parte de cima ficam visíveis. Esse é o avesso. Olha como é que fica o avesso. Fica com esses furinhos aqui no topo. Então, eu vou colocar, ó, avesso com avesso.
tá? Desse jeito, avesso com avesso, ponta com ponta. Volto com a agulha pro meu pontinho aqui, ó, da quina. Vou introduzir a minha agulha no primeiro ponto feito, aqui. E vou introduzir no mesmo ponto na outra banda, tá? Aqui, ó. É o ponto do aumento, é o primeiro ponto do aumento. Para você saber qual é o ponto certo aqui nessa base, aqui nas quinas tem um aumento, não tem? Então, é no primeiro ponto do aumento, tá? Aí, puxo o fio e trabalho um ponto baixo. Nesse ponto baixo, eu vou colocar um marcadorzinho de carreira, para saber que foi aqui que eu comecei o meu fechamento. Não tem mistério, eu vou trabalhar um ponto baixo, contornando aqui, ó, pegando o próximo ponto de base da frente e o próximo ponto de base da base de trás, da parte de trás. Eu vou atravessar aqui a minha agulha nas duas bases, tá? A da frente e a de trás. E faço o meu ponto baixo. Ponto baixo, não é ponto baixíssimo, é ponto baixo. É só isso, ó. Atravesso, atravesso. Puxo o fio e finalizo o meu ponto baixo. Eu vou trabalhar desse jeito o contorno todo, tá? Só que eu não vou fechar. Eu vou fazer assim, tecendo um ponto baixo para cada ponto de base, fechando uma banda a outra. Só que quando chegar aqui assim, mais ou menos, na metade aqui da parte que tá perto do final, eu vou deixar uma abertura só para botar um enchimentozinho, tá? Então, eu vou fechar aqui, ó, a minha base todinha, sem aumentos e sem diminuições, somente ponto sobre ponto aqui, ó, fechando as duas bandas, tá bom? Quando tiver aqui, ó, chegando pertinho do final, eu volto pra gente dar continuidade à nossa peça. Contornei com pontos baixos o tronco do nosso pinheiro e deixei só essa aberturinha aqui, ó, pra colocar o enchimento. Pego o meu plumante e vou encher aqui o tronco do nosso pinheiro. Pra deixar ele bem fofinho. Pronto. Agora, eu vou finalizar aqui, ó, o fechamento. Eita, Jesus! Vou finalizar aqui, ó, o fechamento até chegar no marcador de carreira. Fiz aqui o último ponto, trabalhei o último ponto e cheguei no marcador de carreira. Ó, estico meu fio, retiro o marcador de carreira. Vou dar uma ajustada aqui nesse tronco, arrumar esse enchimento. E agora, eu não cortei o fio, tá? Tô ainda com fio, vou cortar ele já já.
vamos prender esse tronco no pinheiro. Vamos trabalhar pontos baixíssimos para prender esse tronco no pinheiro. Só que eu tenho que cortar o fio. Como eu vou saber a medida certa que eu tenho que deixar para trabalhar os pontos baixíssimos sem faltar fio? Como eu faço? Eu dou uma puxadinha assim, ó, tá? E como eu vou costurar só essa parte de cima aqui com pontos baixíssimos, prendendo no meu pinheiro, eu vou prender aqui com o dedo e essa medida aqui de cima eu vou deixar 6 vezes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, eu já posso cortar esse meu fio, vou deixar só um pouquinho para fazer o arremate a mais. Cortei esse meu fio. Então, é essa quantidade de fio que eu vou precisar para trabalhar os pontos baixíssimos aqui, fechando o tronco no pinheiro, tá bom? O que eu faço agora? Eu vou fazer aqui, ó, no primeiro ponto, um ponto baixíssimo, só para puxar esse fio e ficar o acabamento aqui bonitinho. Esse fio eu vou colocar em uma agulha de tapeceiro. Assim. E vou levar lá para dentro, vou introduzir no primeiro ponto. Assim. Pego o meu pinheiro e vou centralizar ele aqui, ó. Tá? É mais ou menos 13 pontos cada lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. É isso mesmo. E vou introduzir aqui no pinheiro, ó. Centralizei no olhômetro mesmo. Me baseei mais ou menos assim, 13 pontos para cada lado. Aqui, ó, que é o topo. Vou introduzir a minha agulha aqui em um ponto e vou levar esse fio lá para trás do pinheiro. É um pouco complicado, por quê? Porque tá com enchimento, mas não é difícil, tá? Ó, eu levei, ó, introduzi o fio aqui no ponto, lá para trás, ó. Agora, eu vou trabalhar pontos baixíssimos. Como eu faço isso? Deixa eu botar ele pro lado de cá. Eu vou introduzir a minha agulha aqui no primeiro ponto do tronco e no primeiro ponto aqui do pinheiro, ó. Assim. E vou puxar esse fio que eu levei lá para trás do pinheiro. Puxei. Agora, eu venho no segundo ponto aqui, ó, puxei e ficou assim, ó, essa laçadinha. Introduzo a minha agulha aqui no segundo ponto do tronco e aqui, ó, no pontinho do lado que saiu esse, ó, aqui do pinheiro, tá? Puxo o meu fio lá de trás. Passando pelo pinheiro e pelo tronco e por dentro da laçadinha. Venho no ponto do lado, vou no pinheiro, puxo o meu fio, passo pelo pinheiro, passo pelo tronco e por dentro da laçadinha. E assim eu vou fazer até terminar essa parte de cima todinha, tá?
Ó, prendi o último ponto. Puxo o fio todo pro meu lado. Esqueci ele na agulha. Puxo o fio todo pro meu lado. Puxei o fio todo pro meu lado, vou colocar essa ponta na agulha de tapeceiro. Pronto. Coloquei na agulha de tapeceiro, ó. Tá preso com pontos baixíssimos. Eu coloquei aqui, ó, na agulha de tapeceiro. Vou passar aqui, ó, por dentro do próximo ponto do tronco. Aí, puxo a minha agulha. Eu só tô fazendo um acabamento, tá? Puxei, eu vou introduzir aqui, ó. Puxei aqui pra dentro desse próximo ponto, pegando as duas alcinhas, assim, ó, tá? Eu introduzi e puxei. Aí, eu levo meu fio lá pra frente e vou introduzir aqui, ó, no último ponto feito, levando lá pra trás. Assim, ó. Só pra fazer esse fechamento aqui, ó, invisível, tá? Aí, viro a minha árvore, vou introduzir aqui, ó, no tronco. Eu não vou fazer o acabamento na parte verde, vou fazer o acabamento aqui. Introduzir no tronco. Aí, eu escondo esse meu fio. Posso até dar um nozinho aqui no meio. Assim. E aonde eu fiz o nó, eu introduzo aqui, saindo em qualquer outro lugar, que aí leva o nó para a parte interna, o nó não fica visível aqui, tá? Já posso cortar esse meu fio. O tronco, ó, já está preso ao meu pinheirinho. Olha, até o avesso fica bonitinho, porque fica aparecendo uns pontinhos aqui de costura, ó, retinho. Feito isso, o pinheirinho já tá com o tronco. Só que todo pinheirinho de Natal tem uma estrelinha aqui em cima. Como tem uma estrelinha no topo, para o nosso pinheirinho não ficar incompleto, ele tá lindo já assim, mas para ele não ficar incompleto, eu vou colocar a nossa estrelinha aqui no topo. Olha que coisa mais fofa! Essa estrelinha, eu fiz um passo a passo só dela, está no nosso canal, tá? Eu vou deixar na tela final, no finalzinho do nosso vídeo, o vídeo do passo a passo da nossa estrelinha, tá bom? Ela é muito fofa, muito linda e ela vai ficar perfeita, ó, aqui no topo do nosso pinheiro. Eu vou costurar, que eu deixei na finalização dela, eu deixei o fiozinho, então eu vou costurar aqui no nosso pinheirinho. Vou posicionar aqui mais ou menos. Ui, Jesus! Eu vou posicionar aqui mais ou menos e vou pegar aqui a laçadinha aqui, ó, no pinheirinho. É uma costurinha básica, tá? Não é nada mirabolante, não. É uma costurinha de vai e vem. Só pra fixar essa estrelinha aqui no topo do meu pinheirinho. Eu nem tô puxando, ó, só pra vocês verem mais ou menos. Aí no final eu puxo pra apertar. É uma costurinha de vai e vem e eu dei 2 voltas no mesmo ponto no pinheiro. Só para ele ficar bem firme, bem costuradinho, porque você pode usar para pendurar.
esse pinheirinho na porta, como guirlandinha de porta, guirlanda de porta. Então, tem que estar bem costuradinho para não correr o risco de arrebentar, tá? Ó, costurei a estrelinha. Essa é a parte de trás, tá? Ó, parte da frente. Costurei. Agora, eu vou fazer um acabamento aqui, ó, para unir essa alcinha aqui, debaixo da estrelinha, e a alcinha da frente aqui do pinheiro. Tá bom? Só para o acabamento não ficar feio. Não ficar com esse aspecto de costura. Tá assim, ó, mais agarradinho. Ó, fica bem mais bonitinho. Aí viro e faço todo o acabamento aqui na parte de trás da estrelinha. Dou um nozinho. Posso cortar esse meu fio. Tá preso a estrelinha e o nosso pinheirinho ficou assim. Para pendurar, você basta fazer uma alcinha com 20 correntinhas, aí volta com pontos baixos e costura aqui, ó, na parte de trás da estrelinha, tá bom? Não costura na parte de trás do pinheiro. Costura na estrelinha. Você sobe 21 correntinhas, volta com pontos baixos, tecendo 20 pontos baixos, aí vai ficar uma alça. Aí você dobra ela no meio e costura aqui, tá bom? E tá terminada o nosso pinheirinho natalino. Assim, com esse lindo pinheirinho natalino pronto, usando a técnica do ragdoll, encerramos o nosso vídeo de hoje. Eu espero que todos tenham gostado. Se você gostou, deixa aí aquele like, compartilha com os amigos. Se você não for inscrito, inscreva-se. Não esquece de ativar o sininho para receber as nossas próximas aulas. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu terei o enorme prazer em responder. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Beijinhos!